Tite, manda ver. Dedo no cu. Primeira coisa, a queda do patriarcado começa com uma bela dedada. Se a pessoa sabe falar, se não fica assim, ó, travado igual o piripaque do Chaves, já tá num bom caminho para a desconstrução. Eu realmente acho que a revolução começa no prazer anal masculino hétero. E o BAFTA vai para Daniel Rezende, por Cidade de Deus. Agradece. Acendeu uma luz em mim e eu pensei, juro, eu vi o Fernando Meirelles, assim, em câmera lenta, aplaudindo. Era só o que eu conseguia ver. E eu pensei, entrou uma narração off e falou assim, eu vou ter que subir nesse palco, eu vou ter que inventar um discurso que eu não inventei, porque eu jamais imaginei que iria ganhar. Em inglês. Em inglês. E o Martin Scorsese tá sentado na minha frente. Quando você tá casado com alguém, você fala assim, caramba, só essa pessoa vai ter o mesmo prazer que eu de saber que hoje ele nadou, não sei o quê, que hoje ele... E só essa pessoa vai ter a mesma dor quando ele tiver um perrengue. E, no entanto, quando a gente separa, isso passa a ser uma coisa mais solitária. Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é o videocast Para o Ímpar, onde eu converso sempre com um par de convidados ímpares. E comigo hoje no episódio Tá Bom Pra Você, Brasil, Titi Miller e Daniel Rezende. Palmas hips. Palmas hips, né? Daniel Rezende é diretor e montador mundialmente conhecido por seus trabalhos em cinema e TV, como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Turma da Mônica Laços e Bingo, o Rei das Manhãs. Sem falar que ele é premiadíssimo, depois a gente vai falar disso. Titi Miller é atriz, apresentadora, influenciadora e rodou o mundo com um programa de viagens, além de entrevistar grandes nomes da música internacional há muito tempo. Tem um outro assunto também, que ela é a pessoa que eu mais tenho retweetado ultimamente, porque ela entrou numa outra viagem de uns meses pra cá, que é a da maternidade e a da sexualidade. Bom, obrigada por estarem aqui. Obrigada tá, você, gente? essa Muito deusa. obrigada, muito obrigada. Só assim pra gente sentar e conversar. Agora eu tô combinando assim, profissionalmente. assim. Vem no meu podcast pra gente botar as fofocas em dia. Totalmente. E é maravilhoso pra mim estar aqui com essas duas mulheres maravilhosas, que eu tô pensando em ficar aqui só ouvindo vocês. Não sei nem se eu tenho nada pra falar. Só queria ouvir o que vocês têm pra dizer, que vocês são muito maravilhosas. Não, mas a gente quer explorar as pessoas. A gente vai dizer coisas aqui que serão úteis. Bom, gente, como vocês já perceberam, que eu já falei algumas vezes, o programa chama Para o Ímpar. E a gente, pra começar, pra eu decidir pra quem que eu entrevisto primeiro, primeira pergunta e tal, vocês têm que fazer o quê? Pode pedir. Dois não, para. Par. Gente, ó, humanas. Signo humanas. Ímpar. Lua em sereia. Ímpar. Ha. Isso, dancei. Dani, Eu. você ganhou um Emmy Internacional. Você foi indicado ao Oscar, tá? Você trabalhou em Los Angeles, seu filho nasceu em Los Angeles, ganhou BAFTA. Você é a pessoa mais gringa que eu conheço. Fora que ontem a gente trocou mensagem e você falou assim, você pode falar 6 p.m.? Não queria falar isso, mas enfim, já tô falando. Ele mandou um 6 p.m., tá? Então, eu queria saber de você, por que você tá aqui no Brasil, amor? Eu tô aqui no Brasil porque só aqui tem farofa de banana, primeiro. Eu tô aqui porque eu amo esse país, porque eu, dentro desse universo em que eu acredito que eu me conecto com um planeta chamado arte e cinema, eu tenho feito nos últimos anos, trabalho como diretor, um trabalho muito grande de pegar a cultura pop brasileira e tentar fazer com que o brasileiro vá ver filmes nacionais e se orgulhe de ver, né? Eu já fiz, quando eu fiz o primeiro filme, que foi o Bingo, o Rei das Manhãs, que eu fui lá revisitar os anos 80 e os bastidores da televisão brasileira. E depois fiquei os últimos anos trazendo o bairro do Limoeiro pra carne e osso, né? Na versão live action, que é essa vontade de que o brasileiro, principalmente no mundo infanto-juvenil, que o brasileiro vá para o cinema e se orgulhe de ver filme nacional. Então, o Turma da Mônica tem essa coisa de formação de público, né? A criança vai ao cinema, vê o Turma da Mônica e fala, o cinema nacional é legal, quero ver mais um. Então eu tenho essa coisa que me bateu de que eu queria que o brasileiro se orgulhasse do cinema nacional. E acho que eu já cumpri essa meta agora desse universo pop. E talvez agora eu esteja voltando um pouquinho mais para a carreira internacional. Mas a gente fala sobre isso já já. Gente, revelações! Eu saquei só Fala live action de novo. Live action. Viu? Live action ou live action. Vocês falam call e job? Call não. Job, não.
Job Mas um sim. call Eu às acho vezes que eles estão escapa. mentindo, tá, Não, gente? Não, um call às vezes escapa. Briefing, É, deadline. fala. Aliás, MTV ou MTV? Não, MTV. MTV. Não é nem o Caetano e não é nem o Lugar Comum. É, exatamente. É um terceiro lugar, uma mulher muito original. Mas você já começou entrevistando, foi uma coisa assim que apareceu naturalmente? Ou você falou assim, cara, vou investir muito no inglês porque eu gosto muito de música e eu quero entrevistar gringos. Não, eu quero saber como é que surgiu essa figura que cobre o Lollapalooza, entendeu? Que fala com os caras gringos. Tu quer saber mesmo qual foi a minha primeira entrevista? Amor, Primeiro por que favor. eu caí de paraquedas na MTV, né? MTV, né? Eu tinha acabado de mudar pra São Paulo, aí conheci a Kika, que era VJ na época, me chamou pra fazer um podcast em 2008, quando era tudo mato, não tinha nem plataforma, a gente fez o Podsex no portal da MTV. E no ano seguinte entrou, né, pra grade e tal da emissora, e eu nunca tinha entrevistado ninguém. Eu falava um inglês podre, um inglês que saía só quando a cachaça entrava e Ser comunicador é tudo, né? pelo amor de Deus, pra entrevistar o Billy Corgan. Eu sou muito, muito fã de Smashing Pumpkins, tá na Discoteca Básica, que é um livro do Zé Roberto, nosso ex-diretor. Chamou um monte de gente. Tu participou É que tem tá todo mundo lá. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, pra entrevistar o Billy Corgan. Era no Festival Planeta Terra. E eu fiz toda a pauta, assim, meio que no Google Tradutor, na ficha, tremendo. Quando eu entrei na sala, a Sabrina Parlatori estava saindo, e eu não sabia que eu estava tremendo mais, por ver a Sabrina ou porque eu ia entrevistar o Billy Corgan. E aí eu cheguei, ai, Billy, que eu falei que eu tinha implorado pra estar lá, porque eu implorei mesmo. Falei, gente, pelo amor de Deus, assim, entrevista a minha vida. E entrevistei o Billy Corgan, tinha 5 minutos, acabou virando quase 20 minutos, virou um especial até da MTV essa entrevista. No mesmo dia eu acabei entrevistando o Mika, aquele cara que era casado com como é que é o nome dela? Do Lost in Translation, a diretora? Gente, Sofia Coppola? Sofia Coppola. Amo. É uma banda lá, que agora Nossa. eu não lembro qual é. Mas acabou, assim, saiu um inglês, assim, blá, 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 porque eu não tenho muita vergonha de conjugar errado. E aí fui lubrificando o meu inglês. Até porque é tudo uma questão de convicção cênica. E é isso, é não ter vergonha de passar a vergonha, sabe? Mas vem cá, você viajou durante muito tempo, assim. Você ficou Sim. quantos anos? 15 anos? Eu fiz... O Anotaí? O Anotaí durou 10 anos. Durou 9 temporadas, mas 10 anos, porque teve ali o ano da pandemia. Você aprendeu a fazer mala? Eu aprendi, assim, ó, perfeitamente fazer mala e sempre perguntam, os souvenirs de viagem, que não sei o quê. Eu saía já com looks para 14 países que ia da Jamaica sei lá, Viena no inverno, né? Então, era menos 8 graus a, sei lá, 40. Então, assim, a minha mala sempre foi isso, com algumas coisas, né, práticas que eu precisava ter... Desde o que eu tô agora, que é o shortinho para colocar o microfone, era um programa que eu ficava 360 lá, girando, né, dando pirueta pelo mundo. E não cabia um chaveiro, porque eu levava maquiagem, não tinha maquiador, não tinha figurinista, não tinha nada. A equipe toda tinha que caber num táxi com o taxista. Sim. E nisso a gente foi pra... Nossa... Eu não consegui contar ainda para quantas cidades a gente foi, porque nas primeiras temporadas a gente passou por 14 países em cada temporada, né? Ásia, Europa, Estados Unidos, Canadá, lá, o negócio todo, ali, Caribe. Era muito massa, assim, era na mesma medida muito incrível, muita risada. E aí eu, assim, 100% créditos da minha equipe, porque se eu tivesse uma equipe, tipo... não teria durado a terceira temporada. Você não se sentia sozinha lá fora, você tinha aliados. Eu tava viajando com amigos e tava gravando também, bebendo, comendo. E você, Dani? Como é que foi? Se sentiu sozinho em LA? Quanto tempo você ficou lá? A primeira vez que eu fui pra morar em LA foi parecido com a sua situação, porque eu na época de montador, né, eu fiz Cidade de Deus, aí eu fiz Narrador de Javé, e o terceiro filme que eu fiz foi Diário de Motocicleta, como montador, né, com Walter Salles. Então, você conhece o Gael Garcia Bernal? Eu conheci ele. Você um dia me apresenta? Eu conheci ele também. Gente, Maravilhoso, ele é maravilhoso, gente. Aliás, se um dia você estiver ouvindo esse podcast aqui, um beijo, que eu tô com saudade de você. Mas aí eu fui fazer Diário de Motocicleta com Walter Salles. A gente montou uma parte em Buenos Aires e todo o resto em Los Angeles, porque o Walter estava morando em Los Angeles nessa fase. E eu fui montar um filme
falado em espanhol, morando em Los Angeles, e eu não falava nem espanhol e nem inglês. Eu falei pro Walter Foto, falei, você fala espanhol? Eu falei, eu me viro, vai rolar, tá tudo bem, vou conseguir. E fui, e eu tive que aprender as duas línguas na marra, assim, sabe? Então senti muita falta de farofa de banana, mas curti LA, trabalhando, tendo que montar o diário de motocicleta. E eu falava muita besteira, falava muita coisa errada, gente. Mas tu sentia vergonha, assim? Ó, o meu ápice de vergonha, que logo no ano... Foi no ano seguinte? Acho que foi no ano do Diário de Motocicleta. O Cidade de Deus foi indicado ao BAFTA, que é em Londres, né? Que é um super prêmio inglês, assim. É o Oscar, tipo o Oscar inglês, tipo tá? o Oscar inglês. Muito punk, incrível. E aí eu fui, tava em Los Angeles, montando o Diários. Eu fui pra Londres, porque, eu tô indicado ao BAFTA. E eu fiz essa pergunta, o que é o BAFTA? Não sabia. Coitadinho de mim, né? Cresci em Guarulhos, gente. Era outra realidade, era outra... E aí caí no BAFTA e descobri que era o Oscar inglês, o Martin Scorsese e o Daniel Day-Lewis estavam sentados na minha frente. Era tipo isso. A Meryl Streep quase me deu um beijo na boca sem querer. Acontece. Acontece. Todos os dias. Mas o fato é que o primeiro prêmio da noite era edição. Cidade de Deus estava indicado com... Eu não sei se eu vou me lembrar agora, mas era As Horas, Chicago, O Senhor dos Anéis, o segundo. Era só filme pequenininho, assim. E aí o primeiro prêmio da noite abre-se lá o envelope e diz Cidade de Deus. E aí eu pensei aqui, ó, a câmera deu um slow aqui em mim. Peraí, só um pouquinho. O que é isso, gente? Eu sou a... Gente, dá pro Dani. Eu não Ó, sei. olha só, e o BAFTA tem todos esses filmes sensacionais, gringos maravilhosos. E o BAFTA vai para Daniel Rezende, por Cidade de Deus. Agradece. Bom, antes de agradecer, não sei se isso aqui tá pegando meu som, mas assim, acendeu uma luz em mim e eu pensei, juro, eu vi o Fernando Meirelles, assim, em câmera lenta, aplaudindo. Era só o que eu conseguia ver. E eu pensei, entrou uma narração off e falou assim, caralho, eu vou ter que levantar. Eu vou ter que subir nesse palco. Eu vou ter que inventar um discurso que eu não inventei, porque eu jamais imaginei que iria ganhar. Em inglês. Em inglês. E o Martin Scorsese está sentado na minha frente. Puta que pariu. Exato. O Daniel fala e monta a própria vida, vocês entenderam, gente? Ele é diretor, mas o montador não sai dele, entendeu? Igual Porto Alegre não sai da Tite, tem umas coisas que não vão embora, não. Eu fui ao palco. Eu lembro que eu olhei e eu vi a Catherine Zeta-Jones e o Michael Douglas sentados na primeira fileira. Eu só mirei, a Catherine Zeta-Jones estava grávida, eu só mirei nela. E comecei a inventar qualquer blubbers macarrônico de inglês. Tá aí o microfone, amor. Eu falei, eu não lembro o que eu falei, mas eu não vou pagar esse mico aqui. Eu agradeci. Ideia é essa. Não, eu agradeci ao Fernando Meirelles, achei impressionante, né? A gente um filme brasileiro ganhar um prêmio em Londres. E acabou, as pessoas aplaudiram. Eu ainda voltei e falei, tentem ver mais filmes brasileiros. E as pessoas pensaram, aonde? Quando? Quais? Por quê? E eu voltei e eu saí pelo lado errado do palco. E voltei pra lá. Porque você tem que ir lá pra trás, né? Entendi. Depois essa cena que me aconteceu, virou uma cena do bingo. O que eu passei... Ele tá tão... Ele ainda, olha só, vou fazer o link com o bingo, tá? Ele tá tão apegado ao microfone, eu queria que ele fizesse o discurso em inglês, ele não vai... vou. E aí, então devolve o microfone do bingo, tá, pra tia? Desculpa. Continua. Não, mas moral da história, eu paguei mó micão, mas paguei um micão e voltei com o BAFTA na mão. Amor, tu não pagou um micão, tu acabou Não, de gente. ganhar um BAFTA. Não, mas tudo bem, mas eu paguei um micão porque eu não falava inglês, mas depois desse dia eu saí voltando falando inglês. E depois a história rapidamente aqui, pra também não consumir muito tempo, é que eu voltei pra minha cadeira e aí eu tinha que ter ido lá pra trás pra tirar foto da entrevista. E o Fernando falou, você tinha que ir lá pra trás da entrevista. Aí um produtor me levantou e me tirou do teatro. Eu saí por uma porta que você saía pra fora do teatro. Aí ele falou, agora você dá a volta e entra por essa porta aqui. E eu fui. Coitadinho de mim, garoto de Guarulhos, com um smoking alugado, com um BAFTA na mão. Nunca mais conseguiu Entrei voltar. na porta e o cara não queria deixar eu entrar. Me barrou, falou, você não entra de volta. E eu falei, mas eu ganhei o prêmio aqui. Tá, sem a pulseirinha. Macarrônico. Eu não sei como, eu convenci o cara a entrar. Entrei,
Fui fazer entrevista, não entendi nenhuma pergunta de nenhum jornalista. Mas tava lá com... Mas tirei a fotinha que não saiu em nenhum lugar. Mas essa cena, ela virou uma cena no Bingo Rei das Manhãs, quando o Vladimir Brista, quando ele ganha o prêmio de melhor apresentador infantil, que ele tá de máscara, e o sonho dele era tirar a máscara, a gente colocou o Luiz Bolognese, o roteirista do filme, eu contei essa história pra ele, ele falou, cara, essa é a cena que a gente tá precisando no filme. Então, o Vladimir sai, tira a máscara de bingo, tenta entrar e é barrado e não consegue entrar. Essa cena tá no bingo porque ela aconteceu comigo. Que massa! E no BAFTA, com o meu inglês macarrônico. Não sei porque que eu entrei nessa história, mas eu não sabia falar inglês e meti o carão. Mas na hora que o seu filho, por exemplo, estava nascendo em Los Angeles, você já sabia se comunicar com o médico em inglês, eu espero? Já, sim. Essa hora eu já sabia. Já fazia 1 ano e pouco que eu tava lá. E aí eu tive que aprender espanhol e inglês na marretada. E você, como é que foi essa passagem de montador para diretor? Eu acho que, na verdade, a montagem foi um grande acontecimento inesperado na minha carreira. Em Guarulhos, aos 10 anos, eu saí do cinema, fui ver Os Goonies. E eu saí tão eletrizado que eu falei, eu queria gerar nas pessoas o que eu tô sentindo agora. E na minha cabeça, sem saber o que seria, eu falei, acho que eu quero fazer filmes. E aí a montagem apareceu, quando eu fui fazer publicidade, conheci o Fernando Meirelles na O2, e apareceu a montagem, e que pra mim foi uma coisa maravilhosa, porque eu fui aprendendo a fazer cinema com Fernando Meirelles, com Walter Salles, com José Padilha, com Laís Bodansky, com Karl Hamburger, com Eliane Cafés, com os melhores diretores brasileiros. E passei por um momento ali por Terrence Malick, que eu caí para fazer Árvore da Vida. E eu aprendi a dirigir vendo esses diretores maravilhosos dirigirem e tentando transformar o material bruto deles em filme, que é o trabalho do montador, para quem não sabe. E então foi uma grande escola de 15 anos, onde eu fiquei me preparando para fazer, entre algumas séries, o meu primeiro longa, que foi o Bingo Rei das Manhãs. Mas eu tive essa escola desses diretores, que foi maravilhoso. Nossa, que incrível. São sempre pessoas, né, que mudam a vida da gente, né? Sempre. Tem uns pares, assim. Titi, como os seus pares, assim, não só de viagem, mas da vida, porque você, ultimamente, você é, né, uma apresentadora conhecida da gente há muito tempo, uma comunicadora inacreditável. Se você chegar pra mim agora, sei lá, não gosto de jiló, mas se a gente for sair pra almoçar e você começar a comer jiló, eu fico tão sem personalidade do teu lado que eu vou comer o jiló. Porque, é sério, você me convence de qualquer coisa que você quiser. Você tem uma parada louca que... Oi, que eu amor! perco a personalidade. Então, eu queria... Já não sei mais qual era a pergunta, mas você, além de ter esse lado apresentadora musical, uma pessoa que, né, muito ligada em rock, ultimamente você também entrou numa outra viagem, que foi uma viagem mais interna, digamos assim. Interna média, porque ajuda muito. Eu acho bem externa. Bem coletiva. Bem coletiva, exato. Mas a partir da tua experiência da maternidade. Sim. Eu queria perguntar como é que foi isso, assim? Eu tava já fazendo as reuniões para acertar Bom, só contextualizando, a gente tá com 2 videocasts, né, gente? Eu tenho 2 videocasts, um com a Mari Moon, que chama Acessíveis, que tem uma referência ao programa que a gente fazia na MTV ao vivo, que foi... A gente é mais velho, né? Mas é muito icônico pra muita gente, assim, 10 anos ouvindo na rua. Vocês mudaram minha vida, eu me assumi gay pra minha família por causa de vocês. Voltou a parceria. Essa parceria que nunca morreu, mas como eu fiquei 10 anos na Globo, né, Globosat e Globo, nunca tinha tempo fazendo, né, um programa atrás do outro, porque eu fiz também, além de todas as transmissões, dos festivais, das 2 temporadas do Nataí, tinha um programa também chamado Mestre Cervejeiro, que eu apresentei, fazia o BBB também, a cobertura do BBB, era uma loucura, assim, engatando uma coisa na outra sempre, e esse projeto do Vamos Fazer o Acessíveis nunca dava. E aí, até que deu, né? Também coincidiu muito com a minha fase de vida, né? Maternidade solo e um programa de viagem que te tira da tua vida ali 2 meses e te coloca, né? Vai improvisar. Italiano. Não, estou falando do improviso. Improvisar italiano, que não tinha produção ainda dos lugares. Scusa, TV brasiliana, com meu Instagram aberto. Apresentatrice. TV brasiliana, para gravar nos restaurantes, porque a gente não tinha produzido ainda nada. Mas enfim, aí voltando pro Chilique. Eu tava subindo numa das reuniões que a gente ia fechar a produtora. Eu tinha acabado de passar por um fenômeno que eu não sei se tu já ouviu falar. Chama chilique de macho. Ouvi falar, eu nunca ouvi falar. Agora, ver, testemunhar,
A gente pode dar uma hora aqui pra... Fala, Titi. Eu subi aquele elevador, assim, pensando, cara, eu tinha que ter um programa chamado... Não tem nada a ver com acessíveis, mas eu vou fazer um programa chamado Chilique de Macho. Só com causos, assim, de chilique do macho, que a gente sabe... Perdão, nem todo macho, mas sempre um macho. Sempre um macho. E aí eu comecei... Tudo isso enquanto o elevador subia. Eu pensava, não, mas peraí, eu quero falar dos meus chiliques também. E o chilique da minha mãe, chilique do meu filho, chilique de todo mundo, né? E aí acabou virando uma parada mais escoada na família, na parentalidade mesmo. E aí chamei o Thiago Queiroz, que é que eu sou muito fã mesmo, assim, é um cara, um dos poucos que fala sobre parentalidade, né, educação, disciplina positiva, esse novo jeito que a gente está tentando ir conseguindo a duras penas criar os nossos Desculpa te interromper, mas só uma coisa, você fala do chilique, a gente dá uma risada e tal, mas chilique no sentido de uma dor que você não colocou pra fora, ou que você... Tudo. Você... A ambivalência do chilique, assim como que você externou de uma maneira que talvez você perca a razão, mas que no fundo você parte de uma dor séria. Total, tu é mãe de 2, né? Tu também. A gente sabe o quanto a parentalidade é ambivalente. Então tem episódios do chilique que são super... Bom, teve episódio que a gente chorava de rir, não conseguia parar, até pelo cansaço dos 2. O Thiago tem 4 filhos, né? Inacreditável, não sei como é que ele consegue. E eu, né, todo bambolê ali que eu faço, empinando, equilibrando o pratinho. Então, tem o episódio sobre irmãos, férias, enfim, tem lá os 12 episódios que a gente gravou, desde carga mental, né, a saúde mental materna, amamentação. A gente começou no dia 12 de junho falando sobre como ficam as relações, né, depois da chegada de mais um elemento na família. E tem o momento do riso, do expurgo, e é um saque. Então, a gente recebe ligações, na verdade, são áudios de WhatsApp, das pessoas chilicando, e a gente vai elaborando ali em cima daquilo. E sempre o programa ali tem vários tons, assim, tem uns momentos assim, porque os 2 são bem palhaços, né? Os momentos de catarse, assim, de expurgo, mas tem também muita leveza, porque é isso, assim, o Thiago também ele traz essa coisa, esse repertório gigante, que ele tem muitos anos falando sobre parentalidade de um jeito muito massa mesmo. E então, eu tô assim, sabe quando tu vê assim, segura na mão da pessoa, tá falando da dupla, vai dar certo. É a mesma coisa quando eu seguro a mão da Mari, eu sei que a gente teve essa parceria de anos na MTV, todos os dias ao vivo. E assim, ó, meu cu pra rivalidade feminina, a gente nunca brigou, a gente nunca discutiu. Todos os dias, 3 anos, de janeiro a dezembro, fazendo um programa de 2 horas ao vivo, a gente nunca discutiu. E aí, óbvio que a gente tinha que voltar. Fazia muito sentido, ainda mais com esse ano de comebacks. Então, parece que vai ter várias tours aí do pop. Algumas voltas, né, que aconteceram. Tipo, acessíveis. Sim. Mas tem um lugar... Você falou de um par maravilhoso, que é a Mari. Mas em algumas situações, a gente é ímpar. Que é na maternidade, na paternidade. Vocês 2 têm filhos únicos. Queria que vocês falassem um pouco disso. Dani, vai. Eu tenho um filho, ele vai fazer 19 anos esse ano, o Henrique. Maravilhoso. Toca guitarra, guitarrista, inteligente, tá fazendo ciências sociais na PUC. E eu tive um filho e me separei, e ele tá com 19 anos, e eu agora não tenho vontade de ter outro filho. Eu acho que o mundo tem muita gente. 1, 2 no máximo, gente. O Thiago tem 4... Alguém tem que não falar, a gente tem que diminuir a quantidade de gente no mundo, a gente não tem que aumentar a quantidade, não tá dando. Mas... Não, mas o trabalho que a gente faz no Chilique já é isso, é o maior anticoncepcional da web. Total, mas como você falou, é ambivalente, porque assim, a melhor coisa do mundo é o filho. Esse amor que você tem, essa coisa que parece romântico falar, mas não é, porque ele é real, ele existe, ele tá lá, você pode passar pelos maiores perrengues, na paternidade, na maternidade, mas esse amor, ele existe, ele tá lá. Mas é difícil, né? Esse lugar de que esse amor vale tudo, não é bem assim. Mas eu pergunto também num outro sentido, Dani, assim,
você é separado da mãe do Henrique, você é separada do pai do Benjamin. Eu sou separada dos pais. Sim. Então, existe uma solidão. É nesse sentido que eu tô indo pro ímpar, assim, né? Aham. A gente... Porque uma das coisas que... Quando você tá casado com alguém, você fala assim, caramba, só essa pessoa vai ter o mesmo prazer que eu de saber que hoje ele nadou, não sei o quê, que hoje ele... E só essa pessoa vai ter a mesma dor quando ele tiver um perrengue. E, no entanto, quando a gente separa, isso passa a ser uma coisa mais solitária. Então, você consegue dividir isso com alguém? Você sente uma dor por estar sendo um pai? Porque a gente fala muito da mãe solo, a Titi Sim. fala muito disso. E eu sei que você é um super pai. Eu acompanho a sua paternidade. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. De você pegar e falar assim, cara, nem sempre na vida dá pra gente ter par. Numa situação aqui, sou eu e o Henrique. Quando eu separei da mãe do Henrique, que a gente entendeu que não funcionava mais esse trio, a gente tentou fazer de uma maneira que era os dois muito presentes. É óbvio que sempre a mãe, ela vai tentar suprir, mas eu falei, não, eu quero estar aqui para poder dividir. A gente foi se encontrando nesse lugar até que teve um momento que ele veio morar comigo. Com quantos anos? Ai, a gente separou, ele tinha 6. E eu acho que ele veio morar comigo com 9, 10. Eu não sabia, Dani. Aí ele veio morar comigo, e aí, óbvio que assim, né, sempre vendo a mãe sempre muito presente, a gente sempre muito presente. Hoje eu tô num relacionamento maravilhoso com a Cris, que eu amo muito, Cris, e que é super próxima do Henrique, e a gente tá vivendo um lugar muito maravilhoso, porque ele tem um lugar com a mãe dele, ele tem um lugar em casa. Hoje ele passa a semana comigo, e nos finais de semana a gente divide com a mãe. Às vezes ele passa uma semana com a mãe, mas eu sempre fui muito próximo do Henrique, tanto nas questões quando tinha que segurar a onda por qualquer motivo, ou como para entender o que precisa ser feito, né? Dentro, óbvio, sou homem, tive que aprender na cabeça, a gente foi criado para ser homem, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, fui criado para ser homem. E aí, a partir do momento quando eu comecei a ser pai, e o pai de um menino, eu comecei a tentar rever o que é ser homem, né? Então, inclusive nos meus últimos anos, eu tô tentando uma desconstrução da minha masculinidade. Até para poder criar um filho que não repita erros que eu repeti, porque era uma sociedade que me cobrava isso, né? Isso tem até a ver com o próximo trabalho que eu quero fazer, que eu tô preparando para dirigir. Meu próximo projeto como diretor é fazer uma tarefa nada fácil Nossa. de fazer uma adaptação de um livro do Walter Ugumãe, Filho de Mil Homens. E esse livro fala, entre muitas coisas, muitos assuntos, ele vai falar de homofobia, ele vai falar E de da machismo. paternidade. Mas ele vai falar da paternidade, basicamente. É um homem, começa com um pescador de 40 anos que descobre que ele precisa ter um filho, ele precisa encontrar um filho. Senão ele se sente pela metade, Se ele né? se sente pela metade, ele precisa de alguém, um filho para dividir. E uma das coisas que eu quero fazer nessa adaptação é muito falar sobre não a desconstrução da masculinidade, mas como seria um homem que não foi construído pelo patriarcado. Como seria esse homem? Então, quando eu penso assim, minhas referências de masculino, quando eu crescia, era Rambo e Rocky. Uhum. E eu quero que o Crisóstomo seja referência de masculino para as próximas gerações. Crisóstomo é o personagem principal do principal. Filho de Mil Homens. Então, eu tô querendo muito falar sobre... com todos esses movimentos que estão acontecendo, do feminismo, dar voz às populações, né? Chamar de minorias, mas que não são minorias, mas que são tratadas como minorias, né? Você tá ligado nisso no elenco dos teus filmes, Dani? Eu tô super ligado nisso, mas eu quero falar que o meu lugar de fala é falar sobre a construção de um outro tipo de masculinidade, porque a gente não vai conseguir mexer no patriarcado. A gente tem que mexer por todas essas frentes, mas enquanto os homens não entenderem que a gente precisa se desconstruir, a gente precisa ouvir, a gente precisa pensar o mundo de uma maneira diferente, não vai dar certo. A gente precisa que os homens escutem. Então, no meu lugar de fala, meu próximo trabalho é falar sobre paternidade e a desconstrução da masculinidade, entre outras coisas. Falei demais, me alonguei e Não, fui. mas é isso aí, bora arregaçar a manga, né, gente? Arrasou. Porque Tamo o aqui. trabalho Arrasou. aqui vai ser longo. Titi, manda ver. Dedo no cu. Primeira coisa, a queda do patriarcado começa com uma bela dedada. Se a pessoa sabe falar, se não fica assim, ó, travado igual o piripaque do Chaves, já tá num bom caminho para a desconstrução. Eu realmente acho que a revolução começa no prazer anal masculino hétero. Gente, Ponto P. Gênia. Realmente. Não é
gente, porque assim, tu fala com aí, já nunca nem tentou. Gente, trava. é o Acabou. seguinte, eu sempre acho que eu Acabou. sou, tipo, aí eu chamo os convidados aqui que eu fico assim, ai, com um pouquinho de ver, eu fico meio, gente, eu ainda sou um pouco atrasada. Não, eu não tô falando que eu sou uma fistadora enlouquecida. Aliás, nem curto. Assim, ó. Choquei. Não curto. Mas a Tati Bernardi falou que tem uma amiga que vai pras festas, assim, esquerdofestas, e fica só assim, caçando quem é o maior esquerdomacho daqui pra ver se ele vai topar uma dedada. Assim, Entendi, a tipo... tara dela é dedar esquerdomacho. Gente, maravilhoso. E ver se Segura, até segura. que ponto vai essa desconstrução Boa, aí. boa. Não, mas é uma brincadeira, gente, pelo amor de Deus, assim, né? Enfim, Não, mas se é não travar porque no você assunto... tem... Não, amor, você é gênia de timing e a gente tá fazendo um programa de entretenimento e você é muito boa nisso. Mas eu queria que você realmente tem falado sobre o patriarcado, você fala sobre o colapso que a gente tá, né, que Sim. 99% das mulheres vive com a maternidade. Sim. E eu queria que você falasse disso um pouco também. Dessa solidão, de mais esse lugar onde a gente é ímpar. Bom, mudando agora totalmente o espectro, né, do que a gente tá falando. Presenciar, desde as coisas das menores às mais grandiosas, do primeiro, sei lá, primeiro ídolo, né? O Cebolinha e a Mônica. O Benjamin, a festa dele de aniversário agora foi toda da Mônica. Muito fã do teu trabalho, Laços, ele ama. Até as coisas mais difíceis, os primeiros pontos. Quem é que estava ali segurando a mãozinha dele quando ele tomou os primeiros pontos? Quando ele tomou a primeira dose da vacina da Covid, né? Eu fui uma mãe pandêmica, eu engravidei antes da pandemia e ele nasceu no pico da primeira onda com o hospital colapsado. Então, foi uma coisa muito, muito aguardada, assim, e eu não tive com quem compartilhar isso, porque para além de um divórcio, e um divórcio complicado, que muitos são, eu tenho uma medida protetiva contra o pai do meu filho. Então, a comunicação, ela não existe nos dias que o Benjamin está na casa do pai. Essa solidão, assim, nem me fala. Assim, eu vou pro escapismo total. E é isso, enfrentar os 2 dias mais longos da quinzena, assim, porque é exaustivo ser mãe solo. Não tenho rede de apoio, tenho uma única pessoa que eu posso deixar meu filho para vir aqui. E essa pessoa, aliás, ela precisa ir embora às 6h30 hoje, então eu tô desesperada para pegar o voo de volta. Eu não tenho rede de apoio familiar, né, porque minha mãe e meu pai estavam durante a pandemia, estavam no Sul, não criaram um vínculo. Meu filho, ele é uma criança que tem demandas especiais, assim, de vínculo, então tem que ser uma pessoa que esteja ali 100% do tempo. Então, é muito solitário e é muito cansativo, mas ao mesmo tempo é muito recompensador, né? Porque ele, com 3 anos, assim, é meu brodinho. A gente fica falando sobre conceitos mais abstratos da vida e cada semana ele vem com uma palavra nova, né? Ele fica perguntando, agora essa semana ele ficou perguntando o que significa amparo. Porque a gente fez um nananeném meu e dele, que a gente compôs. Ele compõe altas músicas, tipo sangue é menstruação, de tanto vez, indo no banheiro, sozinha com ele em casa, a maior parte do tempo. Gente. Aí eu, nananenenzinho, nana, meu amor, nana, pitininho, meu coração vai estar do teu lado por toda a sua vida, serei o seu ampalo, que ele fala ampalo, serei o seu ampalo. Cebolinha. O Cebolinha. Maravilhoso. E aí é isso, o que significa empatia, o que significa... É muito lindo, assim, ele é uma massinha que a gente der, e também tem as coisas que ele absorve do externo, e aí tem todo o lance da culpa materna, até... Te devolvo essa pergunta que eu fiz pro Thiago. Existe culpa paterna? Existe. Agora tem que pensar pra responder isso. Não tem, então. Você precisa responder. Você precisa pensar. Tem. Não, eu várias vezes me senti culpado de muitas coisas. Né? Você se sente culpado pelo fim do relacionamento? Será que eu não fui um bom marido? Será que eu sou um homem? Eu já fui machista muitas vezes na vida. Sou de vez em quando. Eu tenho que ficar eternamente consciente para entender que eu fui codificado para ser de um jeito e eu preciso estar consciente para não repetir padrões equivocados. Mas assim, ao contrário da sua história, todo final de relacionamento é de alguma forma conturbado. Mas a mãe do Henrique, a gente tem um relacionamento Sim. hoje ótimo. Show. Ela foi uma puta mãe. Mas às vezes eu falei... Porque eu viajava muito, né? Tava
Às vezes fui montar, por exemplo, o Árvore da Vida lá fora, e quem ficou segurando a onda era a mãe do Henrique, entendeu? Isso é uma coisas que fazem parte, Isso é uma faz coisa que. Isso é uma parte. coisa. Quem Cadê? segurou a onda Deixa eu pegar muitas o bingo vezes- aqui, agora eu que vou usar o Olha bingo. lá. Isso é uma coisa que eu gosto. Assim, todas as vezes que eu precisei viajar, agora aqui eu vou me expor, vou fingir que eu sou a. Estamos todos. Todas as vezes que eu precisei viajar, eu mega organizei entendeu? Tipo, uma organização para eu poder viajar. E todas as vezes que os pais dos meus filhos foram viajar, eles me comunicaram. E eu, às vezes, fiquei, tipo, 2 meses, assim. Perdendo o trabalho? Não? Perdendo trabalho, tendo, né, assim, problemas na minha vida amorosa, né, na minha vida sexual, na minha vida social. E eu não tinha me dado conta disso até pouquíssimo tempo atrás. Então, esse foi meu momento. Agora o Dani batizou isso Não, aqui de bingo. vou me expor também, porque eu já fiz isso. Já fui viajar e falei, olha, tem esse trabalho, tem que ir, como é que a gente faz, tal. Eu nunca deixei e larguei. Mas muitas das vezes a opção era essa e era isso que tinha. Porque eu sabia que tinha esse lugar seguro. de Eles que a sabem mãe- que tem, né? Sim, a gente sabe que tem. Vocês sabem que tem. E a gente só vai se dar conta. O mundo mudou muito nos últimos anos, que a gente começou a perceber coisas que eram simplesmente. Como é que tu começou a perceber, Dani? Através da internet, textões? Como é que tu, eu percebia. como é que tu é atingido, assim, por essa Engraçado, onda? uma das vezes que eu fui viajar e que eu fiquei fora um tempo, e quando eu voltei, o Henrique era pequeno Defina ainda. um tempo, Dani. Eu acho que o máximo que eu fiquei longe dele, assim, sem voltar, acho que foi quando eu fiz o Árvore da Vida, que eu fiquei 6 meses. Nossa. Fiquei 6 meses. Ó, A gente se programou pra isso. Ficou uns 5 meses e meio. A Maria tá tipo, sabe aquela bonequinha assim, com o olhinho? A gente se programou para isso aqui no Brasil. A gente fez um planejamento para isso. Eles iam e acabaram não indo. Quando eu voltei e o Henrique estava no aeroporto e ele me olhou e não me reconheceu. Esse lugar eu falei, opa, acho que foi talvez a primeira vez que eu notei tem alguma coisa que tá desbalanceada aí. Então, Que lindo, Sofá. Obrigada por você falar isso aqui. eu olhei, Obrigada opa, por falar. ele não, foram 2 segundos que ele, não é que ele não, ele reconheceu, mas ele demorou 2 segundos. Quantos anos ele tinha? Eu não me lembro, mas ele era pequeno, ele devia ter uns 5, 6. E eu fui, abracei, chorei. E eu falei, opa, tem coisas que a gente precisa rever aqui. Então, eu já me perdi até onde eu tava, mas assim, que agora que talvez tenha É que tu sido. tá sendo Talvez tenha sido a coisa mais importante que a gente tenha falado em todo esse programa, que é muito raro alguém pegar e falar, pô. Esse momento eu falei, opa, peraí, eu preciso rever algumas coisas. Então, eu tenho uma ligação muito próxima com ele. E a gente conseguiu construir, ele sendo filho de pais separados, com os parceiros da mãe dele, ou agora com a Cris, que a gente tá junto, que tem uma relação ótima. É muito legal, a gente sempre tenta fazer uma relação de conversa e conversar sobre as coisas, ser aberto, né? Então, eu tento trazer isso para os meus trabalhos, e aí eu fui atrás, próprio quando eu fui fazer o Turma da Mônica. Opa, peraí, o Cebolinha é esse cara que é assim. Como é que a gente desconstrói ele? Como é que a gente desconstrói essa relação Cebolinha e Mônica? Como é que o quadrinho colocava sempre a mãe lavando louça e o pai trabalhando? Então, se você olhar nos filmes, o pai tá sempre lavando a louça e a mãe tá lendo o jornal. É sempre o pai que tá lavando, que tá fazendo, cozinhando. A gente tenta já ir colocando na cabeça das crianças um outro registro visual. Mas eu acho que a minha desconstrução veio muito quando eu comecei a fazer retiros de Tantra. Quando o Tantra entrou na vida, eu comecei a olhar o mundo por energias que o seu próprio corpo consegue gerar. E basicamente, para você conseguir acessar isso, você precisa desconstruir padrões. Você precisa desconstruir essa crosta que vai colocando a gente, vai ficando engessado, porque a gente não consegue se conectar. Sim. Né? E o Tantra, de alguma forma, solta essas amarras. O que tem muito a ver com o Filho de Mil Homens, que eu vou fazer agora. Quero falar um pouco sobre isso. Mas eu divaguei, mas sim, existe culpa paterna. Ela não tem nem comparação, talvez.
Mas para os homens que querem olhar e enxergar, se você fizer um esforço mínimo, você começa a enxergar. Opa, tô falhando aqui, eu preciso rever isso, eu preciso me reinventar aqui. E nem sempre a gente consegue, mas só o fato de a gente estar observando e ficando consciente já é de um primeiro passo maravilhoso. Então, na verdade, você está dizendo também uma outra coisa, que é muito legal ir para Los Angeles, é muito legal ir para Inglaterra e ganhar prêmios e fazer carreira internacional. A Titi também está dizendo que é muito legal conhecer o mundo inteiro, mas também dá para conhecer lugares que são que você não precisa sair, né? Assim, que você não precisa sair Viagem mais louca da vida. geograficamente de nenhum lugar para você viajar para uma outra possibilidade de você mesmo, né? Não tem nada mais exterior, nada mais uma viagem internacional do que você olhar para dentro de você. Que a gente não aprende a fazer isso. A gente aprende, as regras da sociedade são essa, como é que você repete o que o seu pai, o que o seu avô, o que o seu bisavô fez. Mas quando você começa a tentar olhar para dentro, aí não tem passaporte, não tem, esse visto não tem. A gente vai ter que descobrir na porrada. Total, e assim, e redescobrir o mundo através do olhar de uma criança é o maior ansiolítico que há, assim, sabe? Pegando na areia, né, desde as sensações, a primeira ida ao mar, é a minha primeira ida ao mar também. Então eu posso A gente ter se identifica tanto que a gente vai para a escola de novo, a gente faz tudo de novo, né? Bom, né, desde a gestação, assim, acolher e olhar para a criança que a gente foi, a forma como nós fomos criados, é um baita gatilho, às vezes, para os nossos pais, né? O Benjamin, ele é um copy-paste meu, assim, de quando eu era bebê, criança. E esse final de semana... Copy-paste, copia e cola, tá, gente? É um programa, né, tem toda essa lado gringo. E a minha mãe vendo eu contornar as crises, né, de choro, enfim, do Benjamin, e olhando ele, vendo a forma como eu tô conduzindo, é um super gatilho para ela, né? Porque é criação anos 80, outro repertório. Mãe também, a gente perrengue de grana, sem rede de apoio alguma, com 3 ainda, né? Então, é um revisitar o tempo todo. Então, sempre me perguntam, qual lugar que você mais quer ir agora, né? Depois que o programa, não sei se vai voltar um dia, né? Alguns programas vão e voltam, mas por hora ele não cabe na minha vida, assim. Eu quero voltar para todos os lugares, mas eu quero voltar com meu filho. Principalmente os lugares que tem natureza, né? Porque muitos aí já não vai mais ter daqui a um tempo. Qual o momento que vocês querem ir para casa? Que vocês falam assim, cara, agora tudo bem, tá incrível, não sei o quê, isso aqui tá sensacional, esse hotel, essa viagem, esse glamour, não sei o quê, mas agora eu quero a minha casa. Eu não sei, meio tenso, tá, a resposta que eu vou dar. É da hora que eu saio. Que eu saio de casa, eu faço... No elevador. Na hora que eu boto o pé pra fora de casa, eu já quero voltar. Sério? Eu tenho uma angústia de separação pesadaça com meu filho e a pandemia não fez muito... Não sei se vocês ouviram falar em pandemia, assim, eu sou a pessoa que tinha uns rituais, assim, que eu amava fazer, e agora eu posso fazer, ele tá na escola, né? Sentar sozinha pra almoçar, sei lá, naquele restaurante gostoso da esquina, sabe? Todos os dias, pedir o mesmo suco de laranja. Eu não consigo mais sair de casa. Eu tô, tipo, com... Nossa, eu tenho uma viagem marcada pra daqui a 10 dias, eu começo a fazer a mala, assim, amanhã. Porque vai... a única coisa que me faz que me faz sair de casa é o meu filho, pro parquinho, pra uma viagem com ele. Eu tenho que sair desse lugar. Eu tô aqui da terapia, tô aqui, né, reconhecendo todas as coisas que não são saudáveis. Eu tenho que ter a minha individualidade, mas né, é o trabalho... Ou lazer com ele para, né, ter esse repertório de lembranças afetivas e lugares que fomos juntos. E você, né? Dani, você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Esse ano eu tô tirando para tô viajando bastante. Tirei um ano para conhecer lugares, ter experiências novas. Mas a cada ano que passa, a gente quer voltar sempre 1 horinha mais cedo para casa, né? Uhum. Mas na viagem, não. Acho que na viagem eu gosto de sair de casa. A gente tá em outra... A gente sempre responde as perguntas no momento que a gente tá vivendo total. hoje. Me né? pergunta semana que vem, tá outra coisa. Assim, meu filho tá com 19 anos, vai fazer 19 anos. Então, a gente quer mais ir viajar e conhecer o mundo. Qual lugar foi muito massa que vocês foram juntos? Eu e o Henrique?
Pra Bonito. Ele sempre, se ele perguntar pra ele vai falar que a melhor viagem até hoje da vida dele foi Gente, pra, eu não a gente foi conheço. junto pra Bonito. Eu não conheço. E a gente foi no inverno, a gente entrou nas cachoeiras no inverno, fazia um frio e a gente ia pra todas as cachoeiras e foi incrível. Esse momento ficou Ó, até deixa eu hoje. aproveitar e fazer um quiz aqui, que eu tô pra fazer desde o início do programa, mas que a gente tá indo tão... A gente foi. A gente foi, que eu nem tô... Vamos supor que a gente tem aqui pílula de teletransporte, tá? Pra onde vocês iriam tomar café da manhã? E pra Paris. Eu quero ir pra um lugar que eu não conheço. Croácia. Gente, vocês estão... meditar. Num lugar que tem pertinho aqui, Joanópolis. Serra da Mantiqueira. Qualquer cachoeira. Trabalhar. Na cama. Eu sou trabalhadora da cama! Eu só trabalho no horizontal, pessoa. Todas aspas, né? Choquei. Se você não falar Portugal, a gente vai você vai filmar onde, Filho de Mil Homens? Então, não sei ainda, mas eu vou responder mais genericamente essa num set de filmagem. Que eu já tô querendo entrar logo. Não, eu amo set. Falei que assim, ó, que eu quero botar. Que eu não boto o pé pra fora, eu já quero voltar, mas não tem nada que me dá mais tesão do que isso aqui, ó. Set, furdunços, mas Acabou. a mala parou de ser de mão já, ó. Um grande beijo. Isso é um bom parâmetro. A mala ser de mão. A mala tem que ser de mão. Viagenzinha uma semana. Mas eu fazer isso com criança. Então, Com criança não dá. Não dá. Dormir. Eu posso responder cama em todas, né? Vou só perguntar pro Daniel. Pelo amor de Deus, gente, dormir em Não, cama de pelo amor de hotel. Deus. Dormir em cama de hotel. Cama de hotel. Ai, lembrei. As primeiras temporadas do Notei a gente fazia jabá com hotéis, né? Então, assim, a gente penou depois, porque, né, o orçamento vai enxugando. Mas a gente ficava nos hotéis muito bafo. E sabe aquela cafonice daquele hotel 7 estrelas em Dubai? Eita. Adoraria saber, não sei. Nossa, deitei naquela cama. Nunca se recuperou. Ali. Não, ao mesmo tempo, foi a vida ambivalente, né? Eu me senti muito só, porque assim, tava... Na época eu não tinha filho ainda e tudo mais, tinha um namorado. Uma cama gigantesca, assim, tipo, 3 quilômetros de cama e eu no cantinho pra ficar no telefone, Nossa, assim. nem com ele. vibradorzinho tinha. Ah, não, mas isso sempre. Tá, Sempre. pelo menos isso, então. Não tava tão desacomodado. Não, é que assim, podia ter mais gente, né? Entendi, o vibrador e a pessoa não tinha, né? Acordar. Na O mesma- Dani nem respondeu dormir, né? É verdade, ele não Não, dorme, gente. ele é diretor Não deu e tempo. montador. Não deu tempo. Ontem... A gente editou a... Não, mas cama de hotel porque eu tô viajando. Então, e acordar em cama de hotel porque eu tô viajando, tô conhecendo um lugar novo. Vocês ficam angustiados de perder o café da manhã, gente? Eu fico muito angustiada. É muito. E eu sou, tipo, assim, sabe a pessoa que nunca viu o mar, assim, que se joga de calça jeans, assim, no mar? Eu quero comer, assim, pro dia inteiro. Eu posso estar exausta, mas eu desesperada. falo assim, gente, café até 10h30, eu acordo 10h25. Tipo, às vezes vou até dormir de novo. Mas essa é uma coisa que a gente, né, que engraçado. E às vezes o café nem é tão bom. Mas... Eu me empanturro de croissant de chocolate. Nossa, aí pode tudo. A gente fala muito do jeitinho brasileiro, né? Vocês perceberam que o jeitinho brasileiro ajudou ou atrapalhou na hora de trabalhar fora do Brasil? Se não fosse, a brasilidade não teria acontecido. Entendi. Isso nesses... De todas as pessoas envolvidas, a cara de pau de todo mundo, assim, sabe? Porque eu acho que é muito sobre isso. O programa que eu fazia, né? Entendi. Que era presepada atrás de presepada. E tipo assim, no Robocop, o jeitinho brasileiro ajudou ou atrapalhou? Eu Na acho hora de que montar o... É difícil responder essa pergunta assim, sim ou não, né? É assim, tem horas que te ajuda, porque às vezes, no caso do cinema, quando você está numa produção gigantesca, como foi, por exemplo, quando eu acompanhei o set de filmagem com o Zé Padilha lá do Robocop, tinha coisas que eu olhava e falava assim, nossa, mas isso tá tão burocrático, isso É tá tão tão compartimentado, né? comprometimentado que quase perde a essência do que eu acho que é fazer cinema. Mas, ao mesmo tempo, você ganha outras coisas. Então, eu ganhei muito de experiência na vida por olhar outras maneiras de enxergar o mundo, que são menos essas de dar o jeitinho. Deu para entender mais quem somos, por que somos, como pensamos. Mas, ao mesmo tempo, teve momentos que eu falei, gente, mas isso aqui não, vou fazer desse jeito aqui, vou resolver de outra maneira. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, como é que você conseguiu resolver isso? Eu falei, gente, aqui, ó, dou 2 passos aqui e resolvo dessa outra maneira. Então, eu acho que, assim,
para mim, o melhor foi, mais do que saber se é melhor ou pior, é poder olhar e entender a gente um pouquinho mais. Por que somos assim, né? Por que somos um país do jeitinho? Somos porque somos um país colonizado. A gente nasceu de uma colônia de exploração. A gente nasceu, fomos explorados por Portugal e todas as nações europeias, e a nossa sociedade foi uma sociedade que foi criada com dá o teu jeito, porque os caras vão vir e vão levar tudo. Então a gente nasceu no dá o teu jeito. Tem coisas boas e coisas ruins disso, né? Então você tem. E você acha que a gente fica feliz demais, por exemplo, quando eu digo assim, caramba, Daniel, Emmy Internacional, Oscar e BAFTA, você acha que a gente poderia, tipo assim, não, é isso aí. Eu sou tão bom quanto os editores e diretores gringos. E isso é mais. Às vezes eu fico com essa sensação, sabe? De, sei lá. Tipo, impostora? Não. Sei lá, eu fiz alguns filmes que foram pro Festival de Berlim. E eu fico assim, tipo, Festival de Berlim. Às vezes eu falo, cara, por que talvez eu esteja dando mais valor pro Festival de Berlim do que pro Festival do Rio? Às vezes às vezes eu fico com essa questão, entendeu? Eu queria saber de vocês, se vocês têm essa questão ou não, essa coisa meio vira-lata. É uma colônia, somos uma colônia, a gente foi criado como uma colônia e a gente tem um certo orgulho de ser colônia. A gente tem um certo orgulho de vanglorizar quando vai lá para fora. Então, é muito legal esse tema que abre esse podcast aqui, que a gente falou sobre tantas outras coisas também, né, interessantes, mas assim, é muito legal você ir lá para fora, é muito legal você ter o reconhecimento lá fora. Mas isso bate, por exemplo, no meu caso, que é o cinema. A gente tá toda hora falando dos filmes lá de fora, e aí, por que o nosso público não dá o mesmo valor pro produto nacional? É um reflexo disso, porque a gente dá mais valor mesmo. A gente faz isso. No cinema, no Turma da Mônica, eu senti isso. Que as pessoas falavam assim, caramba, parece um... Parece um filme gringo. Falavam muito. Mas ao mesmo tempo que falavam isso, que a maneira com que você chega a essa percepção, ela talvez seja equivocada, que é se é bom. Eu, quando fui fazer o Turma da Mônica Laços, quando eu peguei essa... Eu adoro desafios impossíveis, né? Então, quando eu fui fazer o Turma da Mônica Laços, primeiro o live action da Turma da Mônica, live action. É um projeto que começava com pelo menos 200 milhões de possíveis haters. Você começa com essa... Você pode ter um Brasil inteiro que tem esses personagens na cabeça odiando o que você vai fazer. Mas comprei a briga e vamos lá. Mas eu ouvi, fazendo cinema no Brasil, você está fazendo um filme que a fotografia está muito bonita, a direção de arte está muito elaborada, está muito noturno, as crianças... O público brasileiro não está acostumado com isso. Eu falei, não está acostumado com o quê? O público brasileiro paga pra ver Toy Story, paga pra ver Rei Leão. Por que quando é brasileiro não pode ser bonito, bem feito, ter uma dramaturgia mais inteligente, não tratar criança? Por quê? Porque a gente não entrega. Então vamos começar a entregar, vamos subir o sarrafo ao invés de vamos fazer essa geração de público subindo o sarrafo, ao invés de abaixar o sarrafo. Mas eu acho que isso existe, mas a gente precisa ter a consciência de que a gente muitas vezes dá valor quando vai lá pra fora. Mas o reflexo disso é isso, porque aí você vai ver o filme nacional e a gente fica brigando por 1% de ingressos vendidos no Brasil, né? A gente está brigando por cota de tela de novo, porque a gente precisa valorizar o que é nosso. E tem também, a gente valoriza a nossa música nacional, a gente valoriza os nossos artistas, a gente valoriza o nosso esportista, pelo menos alguns esportes. Vamos valorizar o nosso cinema, nossa literatura... e não só porque faz sucesso lá fora. Não é só futebol, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cota de tela, só para quem não sabe. Bom, cota de tela. Cota de tela era algo que a gente tinha no Brasil, que é uma lei que diz que pelo menos uma porcentagem de telas de cinema no Brasil tem que estar destinadas a filme nacional. Isso tem a ver também não só com cinema, mas o streaming, televisão a cabo, quando a TV a cabo veio para o Brasil, você tem que ter uma porcentagem ali que é destinada à produção nacional, para você fomentar. Então, se esses gringos vêm para cá, streamings ou TVs que são gringas vêm para cá, eles têm que movimentar o dinheiro aqui para a gente produzir coisas aqui, não só para ficar passando coisas de lá. Porque se aí nosso dinheiro vai tudo lá para fora, ao invés de ficar fomentando o que é nosso. Então, isso existe em todos os países do mundo. Todos os países do mundo não, mas todos os países onde a cultura... hoje em dia todo mundo fala, não, porque a Coreia do Sul estão fazendo as melhores coisas. Sim, porque lá tem proteção de tela, porque o governo incentiva. Na França também tem Na super. França tem, nesses países todos têm. Aqui a gente tinha...
Nos últimos anos, essa lei foi embora E e agora a gente agora? está fazendo uma campanha para voltar, porque é muito importante que a gente consiga valorizar o que é nosso, né? E que é muito importante que isso seja valorizado lá fora também, né? Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Dizer que ainda bem que vocês são brasileiros. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. Ó, eu não trocaria a minha nacionalidade por nenhuma Não outra. tem farofa de banana no resto do mundo, Gente. gente. Ah, e agora Essa tá invenção- voltando, né? Essa coisa Essa assim invenção maravilhosa. esse Gente, orgulhinho de... Puta, a gente é um país continental e a gente passou por um pesadelo e estamos aqui, sabe? Estamos aqui. agora Você principalmente, né? Caralho, gente. Ó, vocês. É que eu tava de casa ainda fazendo transmissão de live, trabalhando como eu achei que você ia apresentadora. falar, tava em casa transando. Transando nada, eu tava criando filho, amamentando. Apenas o trabalho mais exaustivo do mundo, mas eu não parei de trabalhar aqui. Pô, o cinema, né? O audiovisual, a música. Cara, foi muito foda. Parabéns. Obrigada. Resilientes. Ai, Estamos gente, aqui. estamos aqui, gente. Com vocês, Titi Miller e Daniel Rezende, para o ímpar. Muito obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada por vocês Obrigado, terem obrigado. vindo. Maravilhosa. Amei estar do lado de vocês. Gente, Amei. que delícia. Maravilhosa. Gente, vamos viajar junto? Vamos. Pra onde a gente vai? Vamos viajar junto. Mas vamos pro Brasil. Vamos achar um lugar do Brasil que a gente não conhece. Bonito você não conhece, mas Não eu já conheço. conheço Bonito. Vocês é. conhecem o Pantanal? Eu não conheço Eu o já fui também pro não. Pantanal. Ah, não. A gente, Daniel, você já foi? tudo? Lençóis Maranhenses. Não fui. Também não. Não, também não. Então pronto, vamos É para os isso. lençóis. Fechou. É que Gente, tava na minha Porque lista ali, ó. a top gente five. já passou um ano novo em Alagoas, que foi maravilhoso. A gente passou o ano novo juntos em Sim. Alagoas, São Miguel dos Milagres. Nossa, Muito. foi uma delícia. Gente, Foi maravilhoso. muito obrigada por estarem conosco hoje. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar o programa de hoje, se você curtiu. A gente está em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito. E se você ainda não nos segue, vai lá, se inscreve para receber os programas novos semanais de Para o Ímpar comigo, Maria Ribeiro, e um par de convidados ímpares.